Hoje nós vamos falar sobre interferência, né, entre ondas e as ondas estacionárias. Começando de novo. E aí, na última aula, a gente viu ali sobre as ondas que estão em oposição de fase, né, e que estão na mesma fase. E esse conceito a gente vai usar também hoje na aula de, né, para interferência entre ondas, mas basicamente a gente não vai se prender muito a ele e vai ajudar um pouco na ideia. A primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, é no princípio da superposição. O que acontece? A gente vai ter interferência entre ondas quando a gente tiver duas ondas diferentes interagindo. Beleza? Então a gente tem que ter necessariamente duas ondas interagindo. E aí, o princípio da superposição, ele fala pra gente quando as duas ondas, elas ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Então, é como se a gente tivesse meio que uma onda resultante, então, naquela região, beleza? Porque, se a gente for pensar assim, né, do ponto de vista da matéria, a gente não consegue ter dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço no mesmo momento do tempo. Então, se a gente tem duas ondas ocupando o mesmo lugar no espaço no mesmo momento temporal, né, a gente não vai ter duas ondas separadas, vamos dizer assim, é como se a gente tivesse ali uma onda resultante, beleza? Das duas ondas. E aí, essa onda resultante, a gente pode pensar bem ali mesmo no conceito parecido com a ideia dos vetores, né? Quando a gente tem dois vetores ali, eles podem, por exemplo, né, se eles tiverem mesmo direção, mesmo sentido, eles vão se somar, né? Se eles tiverem sentidos opostos, eles vão subtrair, e a ideia é mais ou menos essa com as ondas também, para a gente ter a onda resultante ali da interferência. Então, essa interferência ela pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Então, essa interferência vai ser construtiva quando a gente tiver duas cristas, por exemplo, certo? Ou quando a gente tiver dois vales. Porque a, é como se a gente lembrar lá, né? Voltando lá na ideia dos conceitos, quando a gente pensa na energia, a energia está diretamente relacionada à amplitude da onda, não é? Então, por exemplo, né, se a gente tem duas cristas ali, a gente pode pensar como se a energia estivesse propagando ali em um sentido, certo? Então, se a gente tem duas cristas, nas duas situações a energia está se propagando no mesmo sentido, vamos dizer assim, nas duas situações o movimento de oscilação está no mesmo sentido, então eles vão acabar se somando e a gente vai ter interferência construtiva, que é o que a gente percebe aqui no desenho de baixo, por exemplo, né? Olha só, a gente tem duas ondas diferentes aqui, elas estão viajando, cada uma está viajando, cada uma está se propagando para um sentido e elas vão acabar se encontrando. Quando elas se encontram, como as duas são cristas, elas vão se somar e vão formar uma crista grandona. E aqui um pouco intuitivo, mas é sempre bom falar também. Por exemplo, vamos imaginar que nesses dois casos aqui a amplitude é de 1 metro. Então essa aqui tem 1 metro e essa aqui tem 1 metro também, certo? E aí quando elas se encontrarem, como elas vão se somar, como vai ter uma interferência construtiva, essa crista aqui de baixo vai ter uma amplitude de 2 metros. E aí, um outro detalhe muito importante também é que elas vão, né, vão se deslocar ali no espaço, elas vão se encontrar, vão passar pela interferência e depois que isso acontece, elas continuam seu caminho sem nenhuma alteração, beleza? Então, elas continuam sendo a mesma coisa que elas eram antes de passarem pela interferência. Então, essa onda aqui, ela vai continuar seu caminho com a mesma amplitude, mesma frequência, mesmo período, e essa aqui também, beleza? Então, elas vão interagir ali justamente nesse momento que elas estão ocupando o mesmo lugar, no espaço, no mesmo instante. Então, esse aqui seria um exemplo de interferência construtiva. Aqui ela está representada com duas cristas, mas pode acontecer com dois vales também. E aqui, do outro lado, a gente tem um exemplo de interferência destrutiva. A interferência destrutiva seria quando a gente tem uma crista coincidindo com um vale. Então, a gente vai ter essa vibração da matéria, né, esse deslocamento da matéria ali, que nesse caso é uma onda que tem o deslocamento da matéria perpendicular ao deslocamento da onda, esse deslocamento vai estar em sentidos diferentes, e aí eles vão acabar se anulando. Então aqui, nesse desenho aqui, a onda está pontilhada para mostrar para a gente que, na verdade, quando elas se encontram, o que a gente vai perceber é uma reta, porque uma onda vai anular a outra. Então, por exemplo, né, obviamente,
para que uma anule a outra, elas têm que ter a mesma amplitude também. E aqui elas vão se aproximando, quando elas estão perfeitamente sobrepostas, né, a gente vai ter essa interferência destrutiva e depois elas vão continuar seguindo seu caminho sem nenhuma alteração. E aí, aqui a gente está vendo, né, para uma onda unidimensional, que se propaga só em um sentido. Mas essa interferência ela também pode acontecer para ondas bidimensionais e tridimensionais. Aqui a gente tem um exemplo, né? Se a gente for lembrar lá do conceito de ondas bidimensionais, tá relacionada mesmo em quantas direções a onda se propaga, beleza? Porque uma onda numa corda, ela ocupa as 3 dimensões do espaço, certo? A corda ocupa as 3 dimensões. Não é porque a fonte ali ocupa só uma dimensão, mas porque ela se propaga só numa dimensão. Então, se eu sacudo a corda, por exemplo, eu estou gerando a onda na corda, ela está indo só para frente ou só para trás. Agora aqui, numa onda bidimensional, que o exemplo é uma onda gerada por uma pedrinha, por exemplo, ao bater na água, ela forma essa onda de padrão circular e se a gente for parar para pensar, né, ela vai se propagar em 2 direções, em 2 eixos, o x e o y. Então aqui, por exemplo, em F1 e F2, a gente tem 2 fontes. E aí, saindo dessas 2 fontes, né, a gente tem essas ondas com esse padrão circular. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, né, esses arcos de circunferência azuis e os arcos de circunferência vermelhos. Então, os arcos de circunferência azuis são as cristas e os arcos de circunferência vermelho e os arcos de circunferência azuis são as cristas e os arcos de circunferência azuis são as cristas da outra fonte. E os arcos de circunferência que estão pontilhados aqui, tanto em azul quanto vermelho, são os vales. Então, por exemplo, né, se a gente for lembrar lá de interferência construtiva e destrutiva, para a gente ter uma interferência construtiva, ou a gente tem que ter 2 cristas, ou tem que ter 2 vales. Então, por exemplo, se a gente observar esses pontinhos pretos aqui, ó, a gente vai perceber que nesses pontinhos pretos a gente tem uma crista, que seria a linha contínua, né, coincidindo com um vale, que é a linha pontilhada. Então, se a gente tem uma crista coincidindo com um vale, a gente vai ter interferências destrutivas nos pontinhos pretos, por exemplo. Então, nesses pontinhos pretos aqui, é como se não tivesse tendo nenhuma oscilação na água, porque a interferência é destrutiva, e aí ela vai acabar, a crista, né, e o vale vão acabar se anulando. Então, nesse ponto aqui, é como se a água não tivesse nenhuma oscilação. Agora, por exemplo, aqui já nos pontinhos brancos, se a gente reparar, ou a gente tem 2 linhas contínuas, que são 2 cristas, ou a gente tem 2 linhas pontilhadas, que são 2 vales, que estão interagindo. Então, a gente tem uma interferência construtiva. E aí, como a gente tem uma interferência construtiva, a gente vai ter oscilação máxima, beleza? Então, nesses pontos aqui, são os pontos que a gente tem a oscilação máxima. Então, por exemplo, né, quando a gente tem os 2 pontos contínuos, a gente tem uma crista muito alta. Quando a gente tem os 2 pontos pontilhados, a gente tem um vale mais baixo possível. Então, essa aqui é a região de maior variação. E entre as duas, a gente tem diferentes intensidades. Então, a interferência, isso é um detalhe importante também. A interferência, ela nem sempre vai ser, vamos dizer assim, 100% construtiva ou 100% destrutiva. Então, a gente vai ter ali, pode ter intervalos entre elas. É sempre o somatório mesmo. Então, deixa eu ver se eu coloquei outro exemplo aqui para baixo. Eu devia ter colocado uma outra imagem. Mas eu vou pegar aqui no Google rapidinho. Que eu acho que é importante para ilustrar isso. Só falando talvez vai ficar ruim. Mas eu não sei se vai ter aqui. Não vai ter sempre o exemplo conhecido perfeito, né? Tá. Boa noite, Valquíria, tudo bem? Mas enfim, pessoal, eu vou só demonstrar aqui, mas por exemplo, né? A gente pode ter, a gente poderia ter
uma interferência nesse sentido aqui, por exemplo, certo? Então, uma interferência nesse sentido, a gente teria essa parte resultante aqui, seria o somatório dessas duas, tipo, da onde a gente está tendo nessa parte que as ondas estão coincidindo, elas vão se somar. Então, por exemplo, né, a gente teria aqui uma parte mais alta, que seria o somatório dessas duas partes. Então, a gente teria algo parecido com esse aqui, por exemplo. Entende? Então, é por isso que a gente vai ter essas partes de variação de intensidade intermediária entre os pontos. De interferência destrutiva total, interferência construtiva total. A intensidade vai variando porque a gente está tendo uma interação ali que não é uma interação totalmente construtiva, nem totalmente destrutiva, mas acaba influenciando também na intensidade de oscilação, beleza? Então, a gente consegue perceber aqui nesse outro exemplo, por exemplo, né, regiões em que a gente não tem nenhum tipo de oscilação, regiões de oscilação máxima e de oscilação intermediária entre elas, né? Que seria no caso das ondas bidimensionais, por exemplo. Então, isso é importante para a gente saber que a interferência não necessariamente vai acontecer em ondas unidimensionais. E aí, agora, a gente consegue pensar, né, agora que a gente já entendeu o que é interferência, a gente consegue pensar nela de uma forma, eu não sei, eu acho que não é nem matemática, vamos dizer assim, mas, enfim, a gente consegue analisar como que ela vai acontecer ao longo do tempo, por exemplo, principalmente porque se a gente for lembrar lá, quando a gente tem uma onda completa, quando a gente tem uma onda completa, a gente tem, isso é importante que a gente já viu, a gente tem uma crista, um vale, né, e uma crista. Então isso aqui seria a onda completa, beleza? Comprimento de onda aqui, gama. Então, por exemplo, isso aqui seria uma onda completa, um comprimento de onda completo. Então, olha só, dá pra gente perceber que quando a gente tem duas ondas, né, interagindo, pode ser que, dependendo da fase que elas estiverem, igual a gente viu lá, essa interferência vai mudar, vamos dizer assim, né? Porque se a gente tem duas ondas que elas estão em fase, ou seja, se a gente for lembrar lá de fase, o, a gente tem uma coincidência, né, entre as componentes da onda. Então, por exemplo, quando elas estão em fase, a crista de uma onda coincide com a crista da outra, e o vale de uma onda coincide com o vale da outra. Se a gente tem duas ondas que estão em fase, a gente vai ter uma interferência construtiva, né? Agora, se a gente tiver duas ondas que estão em oposição de fase, a gente vai ter uma interferência destrutiva. Então, isso é importante para a gente conseguir pensar ali desse ponto de vista mais temporal. Então, o que acontece? A partir daí, a gente tem uma forma de conseguir imaginar, tipo, a gente consegue predizer mesmo, né? Se a interferência entre as ondas vai ser construtiva ou destrutiva. E para isso a gente consegue adotar uma regrinha. Porque, olha só, a gente tem aqui, né, F1 e F2, são duas fontes que estão, fontes geradoras de onda, e elas estão gerando ondas. Isso é importante, que essas ondas têm a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda. Beleza? Então, se elas têm a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda, dá para a gente pensar que se elas estão saindo do mesmo ponto, né, e estão fazendo o mesmo trajeto, elas vão ter uma interferência construtiva, não é? Porque se elas têm a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, estão saindo do mesmo lugar, elas vão estar sempre coincidindo ali, crista com crista e vale com vale. Vão sempre estar em fase. Mas pode ser que essas fontes elas não estejam na mesma localização. Então as ondas elas vão percorrer ali trajetos diferentes e vão se cruzar em um ponto específico. E a gente quer saber se quando elas se cruzarem, elas vão ter uma interferência construtiva ou destrutiva. Beleza? E aí, para isso que serve essa correlação que a gente vai fazer entre oposição de fase e quando as ondas estão na mesma fase. Porque isso vai,
vai ter implicância direta, né? Essa determinação. Então, por exemplo, a gente tem aqui F1 e F2. São duas fontes geradoras de onda e elas estão em localizações diferentes e as ondas estão se propagando e em certo momento elas vão encontrar. E aí a gente viu que um vale mais uma crista, né? É um comprimento de onda completo. E se esse é um comprimento de onda completo, até esse momento aqui, a gente tem um meio comprimento de onda, né? Certo? Daqui até aqui a gente tem meio comprimento de onda. E daqui até aqui a gente tem outro meio comprimento de onda. Então, comprimento de onda sobre 2, meio de onda sobre 2. Tem meio comprimento de onda e meio comprimento de onda. Se elas estão saindo do mesmo lugar, perdão, do mesmo lugar não. Se elas estão saindo de lugares diferentes e elas vão se encontrar e elas têm a mesma frequência, a distância entre esses lugares, né, a diferença da distância que essas ondas vão percorrer, vai dizer para a gente a natureza da interferência. Que olha só, se por exemplo, para elas estarem em fase, elas vão ter que percorrer o mesmo caminho, né? Porque se ela, deixa eu pensar numa forma mais clara de falar. Mas olha só, achei que ficou melhor. Quando se a gente for observar, né, para elas estarem em oposição de fase e terem a amplitude, o Valkyria, a amplitude é sempre a distância do ponto mais distante até o ponto de equilíbrio. Então, a amplitude seria, por exemplo, isso aqui que eu estou marcando e isso aqui que eu estou marcando. Ó, seria a distância dessa linha pontilhada até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo, por exemplo. Essa é a amplitude. E aí, nesse caso, então, para elas terem interferência destrutiva, elas têm que estar uma crista coincidindo com o vale. Como eu falei várias vezes, eu estou meio repetitivo. E para elas estarem com uma crista coincidindo com o vale, como a gente viu que a distância entre uma crista e a distância entre uma crista e um vale é de meio comprimento de onda, então, se uma fonte está mais distante, né, do ponto P, por exemplo, né, do ponto de encontro, se uma fonte, por exemplo, se a fonte 2 está meio comprimento de onda mais distante do ponto P do que a fonte 1, quando elas chegarem lá, uma vai estar meio comprimento de onda na frente da outra. Se ela está meio comprimento de onda na frente da outra, a gente vai ter uma crista coincidindo com o vale e a gente vai ter uma interferência destrutiva. Então, a ideia é basicamente essa. E agora, se elas estão coincidindo, né, se elas estão com a distâncias de comprimento de onda igual, a gente vai ter uma interferência construtiva. Então, por exemplo, se F1 está a um comprimento de onda de P e F2 está a 2 comprimentos, F1, né? Vamos colocar aqui F1 e aqui F2. Se F1 está a um comprimento de onda do ponto P e se F2 está, sei lá, a 6 comprimentos de onda do ponto P, a gente vai ter o tipo de interferência, se vocês quiserem chutar, vou colocar 2 vezes. Enfim, se alguém quiser chutar aí, ou então só imaginar para ver se acerta, não precisa nem mandar no chat, não. Mas se F1 está a um comprimento de onda e F2 está a 6 comprimentos de onda, a gente vai ter uma interferência construtiva. Por quê? Porque a gente vai, elas vão estar em fase. Então, para a gente ter uma interferência destrutiva, tem que ter meio comprimento de onda de defasagem, de distância, de diferença de distância. Então, por exemplo, se F1 e F2 estão 1 e 6, 1 e 5, 1 e 4, 1 e 3, 1 e 500, 1 e 1000, vai ter uma interferência construtiva. Se a diferença entre eles é um comprimento de onda inteiro, vai ter uma interferência construtiva. Agora, se F1 está 1 e F2 está a 3,5, por exemplo, comprimentos de onda, a gente tem a diferença aí de meio comprimento de onda, que é o suficiente para uma crista coincidir com um vale. Então a gente vai ter uma interferência destrutiva. Então a ideia é basicamente essa, para a gente conseguir compreender essa relação, né, do deslocamento da onda com a interferência. Então, o principal da ideia de interferência é o que a gente vê até agora, de interferência construtiva e destrutiva dessas interações. Agora, a gente vai conversar um pouquinho assim da interferência para a luz. A interferência para a luz, ela é um pouco mais complicada do ponto de vista matemático e
O Enem não vai cobrar com muito detalhamento, mas a ideia é a gente entender que a luz ela também passa por interferência. E essa interferência ela pode ser construtiva e destrutiva. Então, se a gente tem raios de luz interferindo de forma construtiva, faz sentido que a pessoa veja o raio de luz, né? Porque quando tem interferência construtiva, aquela oscilação ali, né? Aquela oscilação característica da onda continua existindo. Agora, se a gente tem uma interferência destrutiva da luz, a pessoa não vai enxergar, né? Porque a interferência destrutiva, essa oscilação deixa de existir, então a luz não vai chegar no olho da pessoa. Então, a ideia é basicamente essa, né? O que está tendo interferência construtiva, a pessoa vê, o que está tendo interferência destrutiva, a pessoa não vê. E aí, a gente tem exemplo para algumas superfícies ali, por exemplo, de algumas superfícies finas, né, algumas películas, CD, por exemplo, que dependendo do ângulo que a gente olha para o CD, a gente vê diferentes cores, né? É um exemplo. Então, são algumas películas finas ali que a gente vai ter tanto a refração quanto a gente vai ter que pensar na refração, na reflexão e na interferência. Porque olha só, esse aqui é o raio de luz incidente. Beleza? Esse que está vindo aqui é o raio de luz incidente. E aí, uma parte desse raio de luz vai ser refletida logo de cara, que é a parte 1. Então, essa parte aqui foi refletida. E essa película tem duas... Isso, a gente pode pensar... Não, peraí, perdão. Deixa eu ler a pergunta de novo, Valquíria. Eu já vou responder sua pergunta, só vou continuar essa parte aqui. Isso, a amplitude, ela está relacionada à intensidade de energia da onda. Então, a amplitude pode ser interpretada dessa forma, assim, se a onda vai brilhar mais ou menos, né? Se vai ter mais energia ou menos energia. Só que a amplitude não vai influenciar na cor, beleza? A amplitude não vai influenciar na cor. Então, o que vai influenciar na cor é o comprimento de onda e a frequência. Então, a amplitude vai influenciar na intensidade da luz mesmo, né? Se ela está emitindo mais energia ou menos energia. Então aqui a gente tem um raio incidente, que é esse que está chegando aqui. Uma parte vai ser refletida, que, que seria, a parte 1 vai ser refletida direto, e a outra parte vai ser refratada. A parte refratada, né, ela vai mudar de meio. Lembrando, né, que, por exemplo, a película ela tem duas superfícies, então seria uma superfície aqui e outra superfície aqui. Então, uma parte vai ser refratada, vai entrar, vai ser refletida aqui e vai sair como a onda 2, beleza? Então, a gente vai ter essas duas componentes da onda inicial, que era a onda, da onda luminosa inicial, que era a onda I. A gente vai ter as duas componentes, a componente 1 e a componente 2. E a componente 1 e a componente 2, elas vão percorrer distâncias diferentes. E então, como elas vão percorrer distâncias diferentes, né? Se a gente for lembrar aqui, quando a gente tem ondas saindo de lugares diferentes, ou percorrendo distâncias diferentes, essa relação entre os comprimentos, né, entre a fase das ondas, vai influenciar se elas vão ter interferência construtiva ou destrutiva. Então, uma parte da onda 1 vai ter interferência construtiva e uma parte da onda 2, né, com a onda 2, uma parte vai ter interferência destrutiva. Então, a parte que está tendo interferência construtiva é a parte que a gente enxerga. A parte que está tendo interferência destrutiva é a parte que a gente não enxerga. E por isso que quando a gente move o objeto, a gente enxerga cores diferentes, porque se está relacionada a essa diferença entre as distâncias, quando a gente afasta ou aproxima o olho, a gente acaba influenciando, a gente acaba fazendo essa diferença entre as distâncias se alterar e a gente faz com que partes diferentes passem a ter interferência construtiva e partes diferentes passem a ter interferência destrutiva, então a gente passa a enxergar coisas diferentes, vamos dizer assim. Então, basicamente, eu acho que isso é o principal da gente pensar da interferência para a luz. Agora, só o conceito de ressonância. O conceito de ressonância é quando a gente pode pensar, por exemplo, eu gosto de pensar muito na imagem do balanço. Um pai, por exemplo, empurrando a criança no balanço. Ele empurra a criança, né? A criança vai se deslocar para frente e vai voltar para trás. E aí, se o pai esperar a criança chegar exatamente no momento de máximo
máximo deslocamento aqui para trás, né? Na máxima altura que ela consegue atingir, e depois empurrar ela fazendo força de novo, essa criança vai mais alto. E aí, se ele fizer isso de novo, ela vai mais alto, porque ele vai estar dando energia sempre no sentido correto. Porque, por exemplo, né, se a criança, ela chegou aqui na máxima altura dela, ela vai parar e depois ela vai começar a deslocar no outro sentido. Então, se ela vai deslocar no outro sentido e ele fizer a força nesse mesmo sentido, ele vai estar ajudando ela no deslocamento. Então, ele vai estar fazendo com que ela ganhe mais energia e ela se desloque mais ainda. E aí, mas, por exemplo, se por outro lado o pai chegar e empurrar a criança nessa posição aqui, antes da criança atingir a altura máxima e passar a deslocar no sentido do que o pai está empurrando, como ele vai estar fazendo a força no sentido contrário do deslocamento, ele vai estar prejudicando o deslocamento dessa criança. E aí, na verdade, ele vai estar atrapalhando o movimento e vai estar, tipo assim, vai estar contribuindo para reduzir a energia da criança. Ele não vai estar dando energia para a criança igual se ele estivesse empurrando ela na hora certa. E a ressonância, a gente consegue fazer um paralelo muito legal com o balanço mesmo. A ressonância é quando a gente tem ondas coincidindo ali, né, a frequência, as ondas elas estão elas estão em fase, a frequência delas está coincidindo do ponto que uma está dando energia para a outra. Então, uma vai acabar levando a outra a oscilar mais. Então, nesse caso, a gente tem a ressonância, quando as ondas elas estão sobre frequências que essas frequências elas acabam dando energia, uma onda dá energia para a outra porque as frequências elas estão tendo uma oscilação que está tendo uma coincidência ali de interferência e está levando a onda a ter mais energia. Então, a ideia é mais ou menos essa, quando a gente tem essa coincidência de frequências que ajudam a aumentar a energia do que está sendo, né, a energia que está contida ali na onda. Então, esse é um conceito importante também, que eu queria falar na aula de hoje. E agora, a ideia... Pessoal, alguém tem alguma pergunta, enfim, algum comentário? Quer falar alguma coisa? Não? Tá. Agora, eu acho legal, eu separei 4 questões aqui para a gente fazer, e aí a gente faz as 4 questões e acabou. Eu ia falar, eu pensei, tipo, eu preparei a parte de ondas estacionárias para hoje também, mas aí não vai dar tempo, então eu acho que é melhor não correr também, a gente faz as questões com um pouco mais de calma. E aí, pessoal, se tiver qualquer dúvida nas questões, pode me parar, tiver alguma coisa que vocês queiram falar, beleza? A primeira questão essa aqui, ó, da UDESC Santa Catarina, 2006, eu não sei qual faculdade é essa. Mas, enfim, vamos lá. 2 pulsos, A e B, aqui a gente tem o pulso A e o pulso B, né? São produzidos em uma corda esticada que tem uma das extremidades fixada em uma parede. Então, a extremidade é fixa, certo? Em uma parede, conforme... conforme mostrado a figura a seguir, perdão. Depois de o pulso A ter sofrido reflexão no ponto da corda fixo na parede, então, né, reflexão, o pulso A vai sofrer reflexão, o que vai acontecer, né? A gente viu o conceito, o pulso A vai chegar, vai bater na parede e vai voltar. Então, o pulso A vai bater e depois que ele bater na parede, ele voltar, ele vai estar no sentido contrário. Então, depois que ele sofrer reflexão, ocorrerá interferência entre os 2 pulsos. Por que ocorrerá interferência? Primeiro, eles estão indo no mesmo sentido, né? Só que depois que o pulso A bateu na parede, ele vai ir no sentido contrário do pulso B. Então, se eles estão caminhando em sentidos contrários ali, eles vão acabar se encontrando em algum momento e quando eles se encontrarem, a gente vai ter o fenômeno da interferência, beleza? Que é o que a gente viu. Então, depois disso tudo que a gente leu, né, é correto afirmar que a interferência entre esses 2 pulsos é. Então, ele quer saber que, principalmente, se a interferência é construtiva ou destrutiva e o que, vai acontecer com a onda depois que essa interferência acontecer, beleza? E aí, aqui tem um detalhe que é muito importante, que eu acho que é legal até porque a gente relembra, que a extremidade está fixada na parede. Então, se a extremidade está fixada,
diferentemente da extremidade móvel, a gente vai ter uma inversão de fase. Então, na verdade, a onda A que vai sair daqui, ao invés de ser uma crista, vai ser um vale, beleza? Então, se a gente tem, ao invés de uma crista, um vale saindo, quando eles interagirem, se a gente lembra lá, quando a gente tem uma crista interagindo com um vale, a gente tem uma interferência destrutiva. Então, nesse caso, a gente sabe que é uma interferência destrutiva justamente por essa característica, né? Por ser uma crista refletindo, interagindo com o vale. E por que vai se tornar um vale? Porque a extremidade é fixa, beleza? É um detalhe importante dessa questão. Então, se a gente sabe que é uma interferência destrutiva, a gente consegue já eliminar as questões, por exemplo, que são interferência construtiva. E agora, vamos ver as opções de interferência destrutiva. A letra A, interferência destrutiva, e, em seguida, os pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia. Eu vou ler as três alternativas, depois a gente discute, tá? Eu acho que vai ser legal. Assim. Beleza. Então, seguir no sentido do pulso de maior energia. Não sei. B, destrutiva e em seguida cada pulso seguirá, se alguém quiser opinar já e também quiser mandar no chat, cada pulso seguirá seu caminho mantendo suas amplitudes originais. E a letra E, destrutiva, e em seguida os pulsos deixarão de existir devido à absorção de energia durante a interação. É isso mesmo também. Exatamente o que vocês falaram, é a letra B. Por quê? Porque vocês lembram que eu comentei lá no início da aula que depois que as ondas elas vão, né, interagir, vai ter interferência, e depois cada uma segue o seu caminho, sem alteração, né, das suas características. Então é exatamente isso que está falando na B. Destrutiva, e depois que elas, né, passarem pela interferência, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas amplitudes originais. Elas não têm, depois que elas interagem ali, elas continuam da mesma forma. Então, seria a letra B. Agora a próxima. Em um tanque de ondas, duas fontes. Essa aqui é aquela ideia que a gente viu, quando a gente tem fontes que estão a distâncias diferentes de um ponto, e elas vão interagir e a gente quer saber como que vai ser essa interferência. Então, em um tanque de ondas, duas fontes, F1 e F2, oscilam com a mesma frequência e sem diferença de fase. Então, elas estão oscilando a mesma frequência e elas estão, agora, aqui, quando está dizendo, né, elas estão saindo, cada uma está saindo de sua origem com a mesma fase. Então, do mesmo momento que sai uma crista daqui, sai uma crista daqui. Beleza. Produzindo ondas que se superpõem no ponto P, como mostra a figura. Só que é importante a gente lembrar que vão sair cristas e vales. Então, quando sai uma crista aqui. Quando sai um vale aqui, sai um vale aqui. Então, se quando sai uma crista aqui, sai uma crista aqui, e quando sai um vale aqui, sai um vale aqui, se elas percorrerem a mesma distância, elas vão chegar no ponto P, crista e crista, ou vale e vale. Agora, se elas percorrerem distâncias diferentes, aí a gente vai ter que analisar. E aí, essa é exatamente aquele detalhe que a gente viu lá atrás, que quando a gente tem uma diferença de distância de meio comprimento de onda, acaba que uma crista coincide com um vale e a gente tem uma interferência destrutiva. E quando a gente tem uma diferença de um comprimento de onda inteiro, a crista continua coincidindo com a crista e o vale continua coincidindo com o vale, e aí a gente tem uma interferência construtiva. Então, nessa questão, a ideia é exatamente essa. A gente tem que lembrar desse detalhe. Então, vamos continuar. A distância entre F1 e P é de 80 centímetros e entre F2 e P é de 85 centímetros. Então, 80 centímetros aqui e aqui 85 centímetros. Para qual dos valores de comprimento de onda das ondas produzidas por F1 e F2 ocorre um mínimo de intensidade, interferência destrutiva no ponto P? Então, olha só, é o que a gente conversou. Está saindo daqui, viaja 80 centímetros, sai daqui, viaja 85 centímetros e chegando no ponto P, tem que ser uma interferência destrutiva. Então, para ser uma interferência destrutiva, a diferença entre o deslocamento tem que ser meio comprimento de onda. E para então, nesse caso, né, aqui 5 tem que ser comprimento de onda sobre 2, para a gente ter interferência destrutiva. Então, se 5 tem que ser o comprimento de onda sobre 2, o comprimento de onda vai ser 5 vezes 2.
Se é 5 vezes 2, o comprimento de onda, nesse caso, tem que ser 10 centímetros. Seria a letra D. Então, é exatamente essa a ideia. E um detalhe muito importante, olha só, que eu não comentei lá atrás, mas que pode muito acontecer, é que ele falou pra gente que as ondas, elas estão saindo sem diferença de fase, certo? Agora, por exemplo, pode haver uma situação contrária também, que seria elas saírem, por exemplo, defasadas, com oposição, com fases opostas, oposição de fase. Então, se elas estão saindo defasadas, significa que uma está saindo meio comprimento de onda depois da outra. Então, se elas estão saindo defasadas, se uma está saindo meio comprimento de onda depois da outra, a gente vai ter uma situação diferente. Porque para elas chegarem lá, né, coincidindo crista com crista, se uma está meio comprimento de onda depois da outra, então elas têm que percorrer uma distância que é meio de comprimento de onda de diferença. Que aí vai tirar essa diferença de meio comprimento de onda e elas vão chegar lá com uma interferência construtiva. Então, isso é um detalhe importante também. Se elas estão saindo na mesma fase, a gente tem que ter comprimentos de onda inteiros para elas terem interferência construtiva. Se elas estão saindo com oposição de fase, a gente tem que ter uma diferença de meio comprimento de onda, né? Meio comprimento de onda, assim, 1,5, 2,5, 3,5, sempre alguma coisa em meio comprimento de onda para elas chegarem lá com interferência construtiva. Então é sempre isso. Se elas estão saindo juntas, para elas chegarem juntas, tem que ter diferenças inteiras. Se elas estão saindo com comprimento de ondas, com meio comprimento de onda de diferença, para elas chegarem juntas lá, tem que ter metade do comprimento de onda de diferença do deslocamento para, vamos dizer assim, anular essa diferença lá da fonte. Então, essa é uma questão que mostra para a gente essa ideia. Agora, essa aqui, da Unital de São Paulo, ela é legal também. Nos pontos A e B da figura a seguir, estão dois alto-falantes que emitem sons de mesma frequência e em fase, que é o mesmo caso da outra questão. Então, elas estão saindo, elas têm a mesma frequência e eles estão em fase. Então, está saindo crista com crista e vale com vale. Se a frequência for crescendo desde cerca de 30 Hz, atingirá um valor em que o observador deixe de ouvir o som. Qual é essa frequência? Então, a gente tem o ponto A aqui, a gente tem um alto-falante, e no ponto B a gente tem outro alto-falante. A diferença entre eles é de 1 metro, beleza? E inicialmente está com 30 Hz a frequência e a pessoa está escutando. Então, se a pessoa está escutando, é porque não está tendo uma interferência destrutiva, totalmente destrutiva. Se a gente for lembrar lá, igual eu comentei, a gente pode ter algumas interferências que são assim, parcialmente destrutivas ou parcialmente construtivas, que é quando não coincide exatamente, né, o ponto mais alto da crista com o ponto mais alto da crista, mas coincide o ponto da crista com o ponto ali intermediário, né, mas que tá no mesmo sentido. Então, por exemplo, está no 30 Hz, ali a frequência vai subindo, então pode ser que a intensidade do som aumente ou diminua, então a gente vai ter ali a interferência vai variar ao longo desse trajeto, mas em nenhum momento ela vai estar 100% destrutiva, que seria o silêncio total. E vai subindo e ela quer saber a qual frequência que vai ter uma interferência totalmente destrutiva. Beleza. E ela conta pra gente que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. E aí aqui a gente vai precisar de uma outra equação que a gente viu também nas outras aulas. Primeira coisa, primeiro detalhe importante, se a gente quer uma interferência destrutiva, a diferença, né, de deslocamento das ondas tem que ser meio comprimento de onda. Então, para que um seja meio comprimento de onda, o comprimento de onda dessa onda tem que ser 2 metros, correto? Para a gente ter interferência destrutiva, o comprimento de onda tem que ser 2 metros, que aí vai ser meio comprimento de onda. Beleza. Ok. Esse é o detalhe
Importante. Agora, mas a questão quer saber qual que é a frequência, né, desse som. E aí, se a gente for lembrar lá, né, ele falou pra gente a velocidade. Pô, então a gente tem a velocidade, o comprimento de onda e quer saber a frequência. Se a gente for lembrar lá da velocidade de uma onda, a gente vai lembrar que a velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda, certo? Se a gente lembrar que a velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda, que a velocidade é 340 metros por segundo. A frequência é o que a gente quer achar. E a gente se descobriu que o comprimento de onda tem que ser 2. Opa, eu escrevi. Tem que ser 2. A gente vai ter que frequência é igual a 340 sobre 2. E a frequência é igual a 170 Hz. Letra C. Beleza, pessoal? E agora, a última questão, acho que vai dar certinho. A última questão é justamente para a gente rever aquela ideia da, da interferência da luz, né? Da interferência da luz, que é essa aqui do pavão. As cores que percebemos nos objetos dependem basicamente de dois fatores: das cores dos pigmentos que compõem o objeto propriamente dito e da luz que o ilumina. A gente viu lá na óptica, né? A luz o que a gente vai ver vai depender da luz que está batendo e, vamos dizer assim, da cor que compõe o objeto. Então, considere um objeto que possui uma pigmentação exclusivamente vermelha. Então, vamos dizer assim, um objeto que é vermelho, por exemplo, se for iluminado por uma luz que contém a radiação vermelha, né, seja uma luz branca, que tem todas as cores visíveis, então vai ter a vermelha, ou uma monocromática vermelha, que é só o vermelho, o objeto vai ser visto na sua cor, ou seja, o vermelho. Beleza. Agora, se o objeto for iluminado por qualquer luz que não tenha radiação vermelha, por exemplo, jogar uma luz verde nele, monocromática verde, ele será visto na cor preta, porque ele é vermelho. Se eu joguei uma luz verde, né, eu não vou conseguir enxergá-lo. O pavão é uma ave que apresenta as penas da cauda com uma profusão fantástica de cores e formas. Na época do acasalamento, ele fica saltitando de um lugar para o outro, balançando as plumas e as penas da sua cauda para atrair a fêmea. As figuras a seguir mostram um pavão e, no detalhe, os ocelos que compõem a sua cauda. Nessa espécie de ave, as cores predominantes na cauda são o verde, o azul, o alaranjado e o amarelo, todas em diversas tonalidades. Então, a gente vai vendo ali várias tonalidades, né, na pena do pavão, dependendo de como que ela está aberta, de como ela está se movimentando. Considere esse pavão num local sem iluminação natural. Caso ele seja iluminado com luz branca, todas as cores mostradas serão vistas. Entretanto, se ele for iluminado com qualquer luz monocromática, a sua cauda vai se mostrar preta, ou seja, nenhuma das cores vai aparecer e toda a sua beleza desaparece. E aí, qual que é a ideia dessa questão? Por que a pena do pavão ela não vai ser vista se eu iluminar com uma luz monocromática, vai ser vista se eu iluminar ela com uma luz amarela? Ela não tem, o que aqui está falando, pigmentação. A pigmentação, vamos dizer assim, é a composição química ali que faz com que o objeto tenha uma cor específica. Então, ele não tem... Tudo bem, Maria Eduarda? Boa noite, obrigado pela participação. Já estou acabando já, desculpa. Vai demorar 2 minutos a mais só também. Então, não tem a pigmentação de nenhuma cor específica. Então, por isso que essa luz monocromática, independente da cor que ela atingiu ali a pena do pavão, ela não vai gerar nenhuma cor visível para a gente, para os nossos olhos. Agora, a luz branca, ela gera uma cor, por quê? Porque, na verdade, o que está acontecendo ali na pena do pavão é semelhante ao que eu falei quando a gente tem uma superfície ali, né, uma superfície, uma película, por exemplo, fina, que a gente tem essa interação entre raios diferentes que são refletidos e refratados, por exemplo, ao passar por essa película, e aí a gente tem uma diferença de distância, né, percorrida por esses raios, e aí a gente tem a interferência, né, de uma parte deles
construtiva e interferência destrutiva de uma outra parte. Então, isso que vai definir a cor que a gente vai ver na pena do pavão. A parte que está tendo interferência construtiva é a parte que a gente enxerga e a parte, né, e se tiver tendo interferência destrutiva, a gente não vai enxergar. Então, por isso que a gente precisa da luz branca, que tem vários comprimentos de onda ali e a gente vai ter vários tipos de interferência e a gente vai ver algumas cores. Então, por exemplo, marque a alternativa que mais bem explica o fato mostrado. Letra A. As penas da cauda do pavão não possuem pigmentos coloridos e as cores que aparecem quando iluminadas com luz branca surgem por efeito da difração da luz nos espaços das suas plumas. Na verdade, não é só, né, por ação da difração. A gente precisa que tenha uma interferência entre esses raios de luz para que eles sejam vistos, né, pela gente. As penas da cauda do pavão não possuem pigmentos coloridos e as cores que aparecem quando iluminadas com luz branca surgem por efeito da interferência da luz nos espaços das suas plumas. Então, é exatamente isso. A luz ela vai, né, vai passar pela pluma dele ali, vai ser desviada e ela vai sofrer interferência em algumas regiões, né? E é isso que faz com que na região, né, que a interferência é construtiva para determinada cor, essa cor seja vista, as outras cores não vão ser vistas porque não vai ter interferência construtiva para elas, e assim por diante. Então, a alternativa seria a letra B, que explica mais essa característica. A letra C. As penas da cauda do pavão não possuem pigmentos coloridos, e as cores que aparecem quando iluminadas com luz branca surgem por efeito da refração e da reflexão das plumas. Na verdade, é necessário que haja também a interferência. Apesar de as penas da cauda do pavão apresentarem todos os pigmentos coloridos, quando elas são iluminadas por qualquer luz monocromática, a interferência destrutiva faz com que a cauda se mostre preta. Na verdade, o erro está aqui, ó. A cauda do pavão não apresenta todos os pigmentos coloridos. A cor não surge pelos pigmentos, pela pigmentação, e sim pela interferência após a luz interagir em determinadas regiões. Então, essa questão foi para exemplificar numa questão que caiu essa ideia da interferência da luz. Eu acho que é bom a gente lembrar, né, por exemplo, que o pavão é um exemplo importante. Algumas películas finas, né, por exemplo, igual no caso do CD. Então, enfim, hoje a ideia foi passar mais ou menos isso, de interferência entre as ondas. E a gente viu também ali rapidamente o conceito de ressonância. Na próxima aula, quando eu for falar também das ondas estacionárias, como hoje não deu tempo, eu vou retomar um pouco do conceito de ressonância, porque ele é importante. Beleza, pessoal? É isso. Desculpa o pequeno tempo que eu demorei a mais aí. Até a próxima aula. Obrigado. Boa noite.